9h26, a expectativa desta semana também é para a reunião entre o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Os dois países enfrentam uma disputa comercial, como você sabe, após o tarifaço norte-americano imposto aos produtos brasileiros. É tema para o Alan Gani, que está aqui com a gente no estúdio, analisando esses assuntos econômicos também. Bom, Gani, a gente já falou aqui mais cedo que está difícil arrumar uma brechinha aí na agenda do presidente Lula. Eu acho que tem que se virar e arrumar, até porque demorou muito para o Trump sinalizar que poderia conversar com o governo brasileiro. Mas como é que o mercado lida com isso? É em compasso de espera efetivamente? É com algum ânimo? Porque quando o Trump disse vamos nos encontrar, houve um pico de animação. Isso agora arrefeceu, imagino, não? Deu uma arrefecida, mas por outras variáveis, né? A reunião em si animou o mercado ficou aí numa grande expectativa com a possibilidade de, pelo menos, alguma redução da tarifa de 50%, abrindo espaço para uma negociação. Agora, é bastante importante o presidente Lula entender também o que o presidente Trump quer, né? Exatamente. Então, por exemplo, se for uma mudança da decisão do Poder Judiciário relacionada a Jair Bolsonaro e seu entorno, não tem muito que o presidente Lula possa oferecer. Agora, se for no campo econômico, um alinhamento maior com os Estados Unidos e principalmente a gente tem uma carta na manga também para poder negociar, que seria justamente as terras raras. A gente tem muita reserva de minerais aqui no Brasil, dos 17 minerais super essenciais para a indústria, mas a gente não tem capacidade de exploração desses minerais. Então, uma parceria com os Estados Unidos seria ótima nesse sentido, seria aquela relação ganha-ganha. Então, se for para o lado econômico e algo que o Brasil possa oferecer em troca de uma redução tarifária, seria excelente. O mercado está bastante ansioso para esta reunião, porque é claro que o desenrolar desta reunião pode sim trazer algum benefício econômico aqui para o Brasil. Agora, Gani, o secretário de Comércio dos Estados Unidos, né, Howard Lutnick, falou, inclusive, citando o Brasil numa lista de países que estão, segundo ele, prejudicando o país norte-americano. Essa fala, diante de uma semana aí cheia de expectativas para essa conversa, chama atenção. E é uma fala verdadeira, porque por mais que os Estados Unidos tenham um superávit comercial em relação ao Brasil, o Brasil usa muito, né, deste argumento, falando, mas é injusto a tarifa, porque veja só, os Estados Unidos têm superávit em relação ao Brasil. Mas eu diria o seguinte, os Estados Unidos têm superávit em relação ao Brasil, apesar do Brasil ser bastante fechado e protecionista contra os Estados Unidos. Então, são duas matérias diferentes. Então, o que os Estados Unidos querem, pelo menos neste aspecto, é uma abertura maior da economia brasileira. E aí, abrindo mais a economia brasileira, talvez o superávit dos Estados Unidos possa até eventualmente aumentar. Mas a abertura econômica seria extremamente benéfico para o Brasil. À medida também que a gente conseguiria importar dos outros países com menos tarifas protecionistas, com menos impostos. Isso significa a possibilidade de importar máquinas, equipamentos, tecnologia, matérias-primas, insumos para desenvolver a nossa indústria nacional. Então, nesse aspecto, acho que surge uma oportunidade para, em vez de entrarem numa guerra tarifária, com aumento de tarifas, para, quem sabe, ambos os países reduzirem as suas tarifas e aí é bom para todo mundo. Bom, vamos passar esse assunto também aqui para os nossos analistas e comentaristas de hoje, Túlio Nassa e Roberto Mota, que também estão com a gente. Ô Mota, o Gani citou aí uma série de possibilidades, inclusive parceria em setores que a gente não tem condição de tocar sozinhos, com os Estados Unidos também. Mas, de algum modo, e você chamou a atenção disso no início do jornal aqui, para quem não acompanhou, é necessário também que a gente tome cuidado com outros parceiros que não agradam os Estados Unidos. Talvez o principal deles seja a questão da compra de petróleo russo ou de negociações com energia russa, como a Europa tem feito, não, Mota? Sem dúvida. A gente tem que separar iniciativas que são do Estado brasileiro e do governo brasileiro e iniciativas que vêm da iniciativa privada.
é o mercado, são as empresas privadas que fazem o comércio exterior. Não é o governo, não é o Estado. Agora, é o Estado que toma iniciativas de alinhamento político. Trump fez aquela observação no meio do discurso da ONU que pegou muita gente de surpresa, bagunçou o coro daquelas pessoas que diziam que Trump era malvadão, que Trump não queria conversa. Agora é o governo brasileiro que não tem tempo livre para encontrar com o Trump. Veja só, o tempo do governo deve estar todo tomado com caminhadas e com a substituição do ministro do Turismo. São assuntos muito importantes. Agora, na verdade, o problema é a gigantesca barreira ideológica que separa Donald Trump do governo do PT. Além, é claro, de todas as alianças que o atual governo do PT tem feito com alguns dos piores inimigos dos Estados Unidos. Ô, Túlio, é muito difícil a gente falar em certezas ultimamente, né? Mas, na sua avaliação, esse primeiro encontro poderia até ser pelo telefone, até para saber que tom e que temas colocar na mesa de negociações num próximo encontro presencial? Olha, Soraya, analisando um pouco o perfil de Donald Trump, eu acho que ele não vai gostar nada desse primeiro encontro ser pelo telefone. Veja, ele fez um gesto generoso ao presidente Lula na Assembleia da ONU, chamando o presidente Lula para conversar, inclusive falando, semana que vem a gente já pode falar. Então não me parece que Donald Trump, que é um personagem bem forte, bem personalíssimo nesse sentido de negociação, que vá gostar de um contato, vamos chamar, usando a expressão popular, meia boca, né? Agora, é interessante observar aqui que havia uma grande cortina de fumaça em relação a esse encontro, que era Jair Bolsonaro. Veja, Jair Bolsonaro foi julgado, condenado, e mesmo assim Donald Trump procurou Lula para esse encontro. Então a questão não é Jair Bolsonaro. A questão, como o Gani falou, deu uma aula aqui, a questão é geopolítica e geoeconômica. O buraco é muito mais embaixo, Soraya. Se nós formos analisar a questão da balança comercial dos Estados Unidos com o Brasil, ela é dinheiro de pinga, ela não é problema nenhum em relação à balança comercial dos Estados Unidos para com o mundo. Os Estados Unidos têm $1 trilhão de déficit comercial em relação ao mundo. Então não importa se ele está ganhando ou perdendo em relação ao Brasil. O que os Estados Unidos está fazendo? Ele está aplicando essas tarifas para forçar uma industrialização dentro do seu país. E o que ele quer dos países? Uma abertura comercial para que essa industrialização possa fazer sentido, que essa industrialização possa escoar os seus produtos para países como o Brasil e outros mais. Agora, o Brasil também precisa ter um alinhamento político e ideológico de acordo com as democracias do mundo e não de acordo com as ditaduras. Esse é outro componente geopolítico que entra na mala de negociação. Se nós não olharmos, portanto, os detalhes mais embaixo, nós vamos aqui só ficar na cortina de fumaça Jair Bolsonaro e não vai ter acordo nenhum com Donald Trump.